Segunda de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Ok? Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Isso é demais, né, irmão? Antes que houvesse luz, houve cruz. Glória a Deus. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a vida e como trouxe à luz a vida mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia. Eu quero só, junto com os irmãos, expor algumas verdades desse texto. A primeira que eu gostaria muito que pudesse edificar a nossa fé essa manhã é a seguinte: quando eu li o primeiro versículo de número 6, que diz por esta razão, é lógico que eu tenho que voltar a alguns versículos para entender que razão é esta que ele está dizendo a Timóteo na sua segunda carta, que os historiadores dizem que é de fato a última carta, é a última carta pastoral de Paulo, e ele já está com alguns outros sentimentos que, se não a forma de ver a fé de Timóteo e perceber que a fé de Timóteo precisava de ajuda. Não que Timóteo estivesse caído, mas ele estava compreendendo. Se você ler o texto, você vai perceber que ele estava compreendendo que Timóteo ia passar por aquilo que todo cristão passa. Ia passar por momentos em que ele iria precisar crer de verdade, não que ele cresce de mentira, mas ele crer com muito mais força para continuar seguindo o caminho do Evangelho. E talvez seja exatamente essa a intenção de Paulo com essa segunda carta ao seu filho, que agora já estava com um cargo ministerial, eclesiástico, dentro de uma igreja que era a Igreja de Cristo. E então eu acho que ele olhou, e o Espírito Santo mostrou para ele tudo o que ele tinha passado e que ele estava passando. E ele então agora vai olhar para Timóteo e vai tentar fazer Timóteo entender algumas coisas que ele vai passar na fé. E aí ele começa o versículo de número 6 dizendo o seguinte: por esta razão te admoesto que reavives. Olha lá, por esta razão te lembro que despertes, que traga um novo avivamento. E essa palavra deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque Paulo estava falando a Timóteo o seguinte: por alguma razão, que eu já vou falar qual é, por esta razão eu estou dizendo a você, olha para o que está dentro de você, e dá um jeito, creia, ore, busque, faça o que você tiver que fazer, mas reavives o dom
que está em você. Percebe que a palavra reavivar fala de um momento em que Paulo está entendendo que em algum momento Timóteo foi avivado, incendiado, e que virá dias em que esse fogaréu pode, por algum motivo, abaixar, ele pode vir a ser só um paviozinho que fumega por tantos problemas, por tantas dificuldades, por tantas coisas que um cristão passa em sua vida. E agora Paulo está falando para ele: cara, você tem que fazer uma coisa, você tem que reavivar o dom que há em ti. Você tem que procurar aquilo que um dia foi uma fogueira. Existem inclusive cânticos na nossa história brasileira que fala sobre isso, né? Eu quero ser um vaso novo. Um outro que a gente canta aqui sempre, como que é mesmo? Renova-me, né? São cânticos que falam desse... Qual, Ju? Primeiro amor, me leva ao primeiro amor. São cânticos que falam exatamente desse sentimento que Paulo está tendo com Timóteo, e que é muito expressivo para nós, meus irmãos. Por quê? Porque se Paulo aceitou a fé e passou, está agora avisando que Timóteo aceitou a fé e se não estava passando, ia passar, e ele já estava avisando. Isso quer dizer que se nós aceitamos a fé, também vamos passar. Passar o quê? Passar momentos em que aquela chama, aquela paixão que nos faz atropelar tudo e todos por amor a Cristo, começa a se apagar, e a gente começa a pensar o tamanho do muro que a gente tem que pular, porque antes não pensa, vem correndo, taca o pé no muro, o muro pode estar rebocado, pode ralar joelho, pode ter até um cachorro Rottweiler do outro lado do muro latindo, mas você vem com tanta fé, que você não vê nem muro, nem cachorro, nem ninguém, você pula o muro da vida e enfrenta. Mas tem uma hora que as coisas não começam a ser assim. Parece que a gente começa a medir o tamanho do muro, né, Luciana? A gente começa a olhar para o muro e falar: não, acho que esse aí eu não vou conseguir. E aí a gente fica para cá do muro falando: Deus, como é que eu vou pular? Mas se a gente estivesse naquela paixão mesmo, nós já tínhamos enfrentado. É sobre isso que Paulo está falando. Mas que razão é essa? Ele diz um pouco antes: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura. Nesse momento ele está falando de que mesmo quando ele não estava em Cristo, é muito interessante ver Paulo falar isso, porque ele fala isso várias vezes, que ele fez tudo o que fez lá e com consciência pura, né? Ele fez achando que estava fazendo certo, e é isso que ele está falando aqui. Quando ele perseguiu a igreja, ele achou que estava fazendo certo, por isso ele diz que era hebreus de hebreus, e que era da linhagem de Benjamim. Ele estava falando: quando eu fiz aquilo, eu fiz certo. É isso que ele está falando de novo. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. É um pastor lembrando de um filho na fé que precisa de oração. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice, e estou certo que também habitou em ti. Então, qual era o alvo de Paulo quando ele diz assim: reavives o dom que há em ti? De que ele estava lembrando? Ele estava lembrando de que esse irmão Timóteo herdou, meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, a gente pode transferir herança muito ruim. Muitos de nós estamos dentro da igreja sofrendo por conta de heranças familiares extremamente desgraçadas. Coisas que a palavra de Deus demora, como disse aqui o Juliano ontem, sexta-feira, demora 50 anos, 20 anos, 30 anos, para a gente entender, para a gente dar um jeito de mudar, porque a gente fala que a gente é aquilo, a gente é tanto aquilo, que, meu Deus do céu, e é tão maravilhoso quando o ser humano se percebe, ele fala: o que eu sou é herança da minha família, eu preciso mudar. E é tão triste, tão desesperador quando o ser humano não se percebe, quando ele não consegue ver. Mas é possível que pessoas também deixem heranças gloriosas. E se tem uma coisa que nós que estamos aqui hoje poderíamos deixar para os nossos filhos, é
a melhor herança que alguém pode deixar para um filho. Isso é uma coisa que demanda muito tempo, mas eu vou dar uma pincelada. Irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa com relação a isso, sabia? Por quê? Porque se nós, dentro da igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, sendo lavado pela palavra, continuarmos entregando aos nossos filhos a mesma herança que a gente recebeu dos nossos antepassados, nós na verdade vamos estar com a faca e com o queijo na mão para entregar aos nossos filhos coisas magníficas, e nós estamos dentro do tesouro entregando nada para os nossos filhos, entregando nada para quem depende da gente, para quem vai nos imitar, para quem vai imitar a nossa fé. E é isso que às vezes eu vejo na igreja do Brasil. Eu vejo pessoas diante da palavra podendo dar aos seus filhos uma herança gloriosa, e mesmo dentro da igreja dando aos seus filhos a mesma herança que recebeu dos seus pais, dando aos seus filhos a mesma linhagem, o mesmo caminho, a mesma história, a mesma situação. E é desesperador isso. E nós precisamos estar na igreja, por quê? Porque na igreja, é na palavra, é alguém pregando que talvez essa mensagem entre em nosso coração e faça a gente mudar o quanto antes. E a pergunta que eu faço é, para muitos que estão aqui, ainda dá tempo de você como pai, de você como mãe, mudar o seu perfil e entregar ao seu filho não mais só uma herança material ou uma herança de estrutura moral desequilibrada e totalmente destruída, mas dar ao seu filho a herança Deus, dar ao seu filho uma herança gloriosa. Porque Paulo está fazendo um chamamento a Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, cara, reavives o dom que há em ti, não desista, faz arder novamente, busca, dá um jeito, faz alguma coisa, não fique inerte da situação, ore a Deus, faça alguma coisa por isso. Lembre-se que por esta razão eu estou mandando você se reavivar. Por quê? Porque você, cara, herdou da sua mãe o que ela herdou da sua avó. Olha o que ela herdou: uma fé sem fingimento, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Irmãos, isso é lindo demais, irmãos. Isso deveria ter um valor gigantesco para a igreja. Ele está falando o seguinte: cara, não deixe de arder o fogo que há em ti. Sabe por quê? A fé que você vive, eu sei que veio lá da tua avó, e depois passou pela tua mãe, e depois foi entregue a você. Uma fé que não finge, uma fé verdadeira, uma fé de verdade. E eu gostaria de chamar a atenção da nossa congregação. Irmãos, vamos reavivar o dom que existe em nós, para entregarmos aos nossos filhos uma fé sem fingimento, para continuarmos entregando às pessoas que entram por essas portas uma fé que não finge. Sabe o que é fé fingida, Diego? Fé fingida é você professar fé com os seus lábios em alguns determinados lugares, Adriano, mas em outros lugares você não ser nem sequer parecido com aquilo que você professa em determinados lugares. E parece que nós somos atingidos por esse mal. O Brasil foi atingido por esse mal. Por quê? Porque a pessoa dentro da igreja, ela se porta, ela fala, ela sente, ela até chora, mas a partir do momento que a porta da igreja fecha, não existe nenhuma correspondência entre o que ela é dentro da igreja e o que ela é fora. Então essa fé é uma fé de fingimento. E eu tenho uma experiência pessoal para contar para os irmãos. Se algum dia os irmãos entrarem num presídio para trabalhar para o Senhor, eu não sei se tem alguém aqui que tem essa vontade, mas eu espero que tenha, porque tal como precisa de gente para visitar os enfermos, precisa de gente para visitar os presidiários também. Mateus 25, o Senhor se coloca como um presidiário e diz que quem visitou ele. E quando você entrar dentro de um presídio, você vai ver uma população de 400, 500 homens dentro de um terreno como esse aqui, se espremendo, sendo massacrado pelos seus próprios atos, pelos seus próprios erros. Mas eu garanto uma coisa a você: se você não quer se decepcionar, se você não quer se frustrar,
Se você não quer chorar amargamente, não pergunte durante a sua pregação quantos deles são filhos de crentes. Não faça essa pergunta. Quantos deles já um dia já tiveram dentro de uma igreja? Quantos deles nasceram dentro de um lugar chamado igreja? Não faça essa pergunta se você não quiser se frustrar. Agora, se você for homem mesmo e mulher mesmo de verdade, tome cuidado quando for num presídio de mulher, porque mulher é bem difícil. Se você for homem e mulher mesmo de verdade, durante a sua mensagem para aqueles 500, 400 seres humanos, faça essa pergunta: quantos aqui são filhos de cristãos? E chore amargamente. Chore como você nunca chorou, porque eu lhe garanto que muito mais, mas muito mais que 50% vai levantar a mão, porque herdaram fé fingida, porque viram seus pais fingirem, porque viram pessoas dentro da igreja fingir, porque se revoltaram com o fingimento dos seres humanos, porque se revoltaram com leis que foram colocadas sobre os seus cangotes e que não foram respeitadas por aquele que impunham as leis, porque não conseguiram compartilhar com a hipocrisia do ser humano, que colocava leis santas para os homens seguir, mas debaixo dos lençóis fazia tudo ao contrário. E sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Cara, reavives o dom que há em ti. Fui eu que impus a mão sobre você. E sabe por que eu estou pedindo para você reavivar? Porque eu sei que você tem um negócio que está em falta sobre a face da terra. Você tem fé que não é fingida. Você tem fé que você herdou de pessoas que não fingiam. Você herdou de uma família que não fingia ter fé em Deus, de fato tinha. E eu gostaria de nesse momento abrir um parênteses para dizer a nós uma coisa, meus amados irmãos. Nós temos uma responsabilidade sobre a face dessa terra. Ninguém mandou você ouvir o evangelho ou entrar dentro de uma igreja. Disse que era melhor que você não tivesse ouvido. Mas já que ouviu, então segura a sua responsabilidade. Ou você desonra, ou você honra. Ou você finge, ou você transparece, transpira uma fé sem fingimento, uma fé de verdade, uma fé séria, uma fé que fala a respeito de um Deus sério, uma fé que quando as pessoas se encontrarem com você, e quando as pessoas te verem meio cabisbaixo, vão clamarem para que você reavives o dom que há em você, e é isso que Paulo está falando. Cara, por favor, faça uma coisa, reaviva esse negócio, sopra essa fogueira, sopra esse paviozinho que fumega, põe de novo, faz incendiar de novo, deixa muito mais pessoas verem em você uma fé que não finge. Porque está cheio de gente que finge, que dá mau testemunho, que faz as coisas erradas e que levam o nome de pessoas que servem a Deus. Mas a humanidade precisa de pessoas que não fingem. A humanidade precisa de uma igreja que não finge, irmãos. Quantos querem ser essa igreja? Quantos pelo menos desejam ser essa igreja? Uma igreja que não finge. Que quando as pessoas encostam, saiba de uma coisa: esse cara é pecador, mas não finge. Esse cara, ele tem problemas, eu já vi ele ter problemas, mas não é um ator, não é um animador de plateia. Não, essa irmã, eu conheço ela tem problemas sim, eu já vi ela com problemas, mas se tem uma coisa que não é nela, ela não é fingida. Ela não põe uma capa, ela não põe uma capa para vir na igreja, ela não põe uma capa quando encontra as pessoas, não, ela não põe, que dirá essas pessoas que já estão descaradamente vivendo uma vida de fingimento. Esse é o primeiro tópico da mensagem, poderíamos já parar por aqui, né, irmãos? Mas eu tenho mais alguns. Reaviva o dom que há em ti. O dom, que dom? Olha, irmão, eu vou arriscar dizer isso mesmo sabendo que tem pessoas estudiosas aqui. O dom de não fingir, Ju. Esse é o dom. Precisa ter dom para não fingir, né, irmão? Precisa ter Deus, porque do contrário, como a gente ama fingir. Precisa ser de Deus, precisa estar inspirado em Deus para falar: não, isso não é certo.
Não, 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 eu não posso isso. Não, 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 eu não vou caminhar por esse caminho. Não, eu não vou falar essas coisas. Não, de forma alguma, eu não vou entrar por essa história. Não, eu não me rendo diante dessa situação. Eu não aceito uma fé fingida. Ele diz que ele impôs as mãos em Timóteo. Era para ele reavivar o dom que há nele, que ele tinha imposto as mãos dele, porque Deus, olha o que ele diz, porque Deus nos tem dado o espírito de covardia, não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí depois ele vai dizer, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmão, quantas vezes, você que é da igreja brasileira, quantas vezes você ouviu essa frase, Deus não te deu espírito de covardia? E quantas vezes essa frase foi aplicada para você ir para fora e conquistar? Não era para fora esse espírito de poder, era para dentro. Não era para fora. O espírito de covardia que ele está dizendo que não deu, é com relação ao enfrentamento de continuar tendo uma fé não fingida. É com relação ao enfrentamento de acreditar sob quaisquer circunstâncias, e mesmo que for circunstâncias terríveis, de que a fé verdadeira é o que importa. E não importa o que vão dizer e nem o que vão falar. Eu não sou fingido. Entre outras palavras, o que eu estou dizendo é que ele disse o seguinte: não se acovarde quando a vida convidar você, ou te pressionar no canto da vida, da parede da vida, para você dizer assim, agora ou eu finjo ou eu morro. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus te deu o espírito de poder. Poder sabe para quê? Para não fingir. Poder para não ser fingido. Poder para sobre quaisquer circunstâncias dizer não. Eu sou um cristão verdadeiro. E eu não posso me render a essa circunstância. O espírito de covardia que a Bíblia fala, que Paulo está falando, olha o que ele fala. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Veja se não tem conectividade entre o que eu estou falando e o texto. Porque a vergonha é uma das ferramentas para que alguém finja. Ou não é? Que revelação, irmão. Não é? Quando você sente vergonha, o que você faz? Finge que está tudo bem. Não é? Não é isso que acontece com o ser humano? Quando você está num lugar e você sente vergonha, o que você faz? Ou você sai correndo ou você finge. Está tudo bem. Não é isso? Deus não nos deu o espírito de covardia. Porque quando você sente vergonha e fica acovardado, o que acontece com você? Você sai daquela situação. Mas quando você sente vergonha e se sente fortalecido, o que você faz? Ergue a cabeça. Sabe que tem um monte de gente dando risada de você. Como essa mensagem tem falado comigo, irmãos. Sabe que tem um monte de gente falando. Mas você ergue a cabeça e fala, eu tenho que continuar. É tipo cair no meio da rua, do centro da cidade. Tropicar e cair. Duas coisas você tem para fazer. Fingir que machucou o joelho, ficar, chama o SAMU, leva embora na ambulância, de olho fechado, sem saber quantas milhares de pessoas estão dando risada de você. Ou se levantar, bater o joelho, fingir que não aconteceu nada, bater o joelho, olhar para a multidão dando risada, erguer a cabeça e falar, caí mesmo, e é comigo mesmo. Caí mesmo, e aí? Mas você percebe que todas as vezes que você se envergonha, você é impulsionado a fingir. Sabe o que Paulo está falando? Reaviva o dom que há em ti, cara. Reaviva o dom que há em ti. Que dom? O dom de ter uma fé que não finge.
E saiba de uma coisa, Deus não te deu o espírito de covardia. É tipo um pai falando para o filho: você não vai se acovardar diante dessa situação. Já falou isso para o Tiago, Jéssica? Olhou a empresa lá e falou assim: cara, se você pipocar agora, o nego vai te montar na cabeça. Não é? Se você pipocar agora, mano, o nego vai montar na tua cabeça. Segura o preço e fala que é esse. E é esse e acabou. Eu falo isso com o Luca. Todo pai faz isso com o filho. Eu amo futebol. O Luca ama também. Tem dia que ele fica em choque. Segundo tempo eu vou nele, olho para ele e digo: cara, entra lá, mano. Você, por favor, mano, não faça isso. Nos programas de televisão que ele foi a mesma coisa. No último, Raul Gil, ele ficou desesperado. Começou a chorar, chamei ele para o canto, falei: olha aqui, cara. Você não é isso, mano. Entra lá e faz o que você tem que fazer. Você veio aqui para isso, faça isso. Tá bom, papai. Como é bom ter um pai por trás, empurrando na ladeira, né, gente? Como é bom. É por isso que tantas pessoas como eu senti. Acho que é por isso que eu estou com tanto ímpeto no Luca. Porque eu precisei de um pai para me empurrar. Mas como muitos de vocês, também não tive. E como é bom um pai na fé para dizer para o cara: escuta aqui, a vergonha vai bater. Você vai ter, as pessoas vão te pressionar para você ficar envergonhado. E depois você vai ter, a covardia vai te visitar. Mas saiba de uma coisa: Deus não te deu o espírito de covardia. Ergue a cabeça. Do que ele estava falando? Do testemunho de Jesus Cristo. É engraçado, irmão. Quando é que nós vamos encarar essa realidade? Quando? Quando é que nós vamos encarar a realidade de que falar de Jesus Cristo, por muitas vezes, é sentir vergonha? Quando? Quando é que nós vamos encarar essa realidade? É por isso que as pessoas mudam a mensagem e vinculam a palavra de Deus a uma proposta extremamente vitoriosa e lucrativa. Por quê? Porque se falar só do evangelho, irmão, só do evangelho, um dia vai ser bacana, outro dia vai ser bacana, outro dia vai ser bacana, no outro dia, irmão, vai falar: meu Deus do céu, estou aqui pregando o evangelho, um monte de cadeira vazia. É vergonha. Você acha que era fácil para os discípulos ver Jesus pendurado na cruz? Você está vindo no estudo bíblico? Então venha. Venha, porque vai começar. Nós vamos passar pelo Velho Testamento. Na hora que começar o Novo Testamento, nós vamos aprender o que era um homem pendurado na cruz. Era o pior. Era a morte mais indigna. Era a morte para as pessoas mais indignas que existia naquele dia, naquelas épocas. Era a morte mais expositiva. Era uma morte de vergonha. Entenderam? Agora imagina para os discípulos olharem Jesus pendurado e continuar crendo que ele era quem ele falou que era. Você acha que a vergonha não visitou eles lá não? E alguém não passou e falou: aí, ó quem você está seguindo aí. Diz a Bíblia que eles passavam e meneavam a cabeça dizendo: desce daí, Jesus, tu não és o Filho de Deus? Falaram com os discípulos, Ju, quantas vezes? Pode ter certeza. Olha aí quem você está seguindo. Olha aí, ó, pendurado, exposto. E Paulo está falando para Timóteo a mesma coisa. Cara, vai ter hora que seguir a Jesus vai ser uma coisa tão dispar do mundo, que todo mundo vai olhar para você e vai te ver um cara extremamente separado. E aí você vai olhar e vai falar: meu, quem que eu sou? Um ET aqui no meio desse negócio. Eu sou a única nessa faculdade que não transa. Eu sou o único nessa faculdade que sou virgem por amor a Cristo. Eu sou o único dos meus amigos de trabalho que não bebe uma cervejinha de vez em quando. Era isso que Timóteo estava falando. Cara, virá a vergonha. Só que Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de poder. Olha o que ele diz: e não se envergonhe de mim também. Porque é lógico, ter um líder preso por amor a Cristo, né? Não por colocar dólar na cueca, né, irmão? Que aí preso por dólar na cueca tem que ser preso mesmo, né?
mas por amor a Cristo, ser preso. Imagina você ter um líder, se acreditar que existe alguém que está pregando o evangelho para você, esse cara foi preso por amor ao evangelho, e você ir almoçar domingo de Copa do Mundo, chegar lá na casa dos seus familiares, alguém dizer para você assim: e aí, como é que está lá o processo do seu pastor? Imagina, como é que está lá? E aí, teu pastor sai quando da cadeia? Como é que você junta ser diante de um evangelho extremamente glamuroso, em que tudo dá certo? Como que você junta um pastor preso? Não é isso que você sente hoje em dia? Hein, Cláudio, não é isso que você sente, irmão Cláudio? Desculpa tocar nesse assunto, mas diz que a ferramenta é para ser usada. Mas não é isso que você sente, Cláudio? Quando você está em algumas rodas que falam: não, Deus tem que curar. O que você sente, irmão Cláudio? O que você fala quando alguém diz assim: não, ó, fui num culto lá, viu, nós fizemos lá uma campanha, Deus teve que se manifestar, Deus se manifestou porque nós tivemos fé. Que você fala? Com que cara que você fica? A gente fica sentindo assim, bom, duas coisas: ou eu me envergonho, eu fico quieto e saio fora, porque eu não tive fé nenhuma, ou eu ergo a minha cabeça e creio no Deus da Bíblia. Creio num Deus que exerce a sua vontade sob quaisquer circunstâncias. E acredito piamente que não me faltou fé. Foi a vontade dele. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Creia. Não se envergonhe. Não tenha vergonha. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Olha o texto, já estou terminando. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação, antes dos tempos eternos. Queria ter tempo para poder falar sobre isso. Para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. Olha esse texto agora. O qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Pregador, apóstolo e mestre do quê? Do que ele está falando. Do evangelho não fingido. Da crença em Cristo sob quaisquer circunstâncias. Ele está tentando reavivar a fé. E eu espero que essa mensagem esteja reavivando a fé de pessoas aqui essa manhã. Eu espero que você consiga lembrar dos dias em que você pulava os muros da vida se ralando, mas pulava. Eu espero que você consiga lembrar dos dias em que a fé te inundou de uma força tão grande, que o pecado batia na tua porta, batia para cair. Hoje ele bate e entra, toma cafezinho com você. Mas ele pode sair pela porta ainda esta manhã. Se você deixar o espírito de covardia de lado, erguer a sua cabeça por amor ao evangelho, não se envergonhar do testemunho de Jesus e nem do testemunho de quem prega o evangelho para você, erguer a tua cabeça e seguir adiante, acreditando que Deus está trabalhando e fazendo a vontade dele em sua vida. É assim que nós temos que seguir, mesmo sabendo que estamos passando por momentos difíceis. Paulo sabia que ele estava passando por momentos difíceis. Eu já disse a vocês que gosto de pregar em coisas que estou vivendo. E acho que só estou eu aqui, hoje estou pregando só para mim. Aí diz assim, ó: pelo qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Olha o que ele fala: por esta razão sofro também estas coisas. Que coisa linda, né, irmão? Ter um líder que não é Deus, né? Fala a verdade. É bom ter um líder que não se endeusa. Nem sei se tem essa palavra, já disseram que não tem. Que não se deusifica, né? Mas as pessoas querem líder Deus. Querem pessoas fantásticas, que são poderosíssimas, para dizer: eu estou indo ali na igreja de fulano porque fulano é poderoso. Eu rejeito essa postura. Eu rejeito essa posição. Eu quero copiar o meu irmão. Ele está falando para um filho e está dizendo assim: sabe o que você está vivendo? Eu também vivo. Estou sofrendo a mesma coisa. Por esta razão sofro também estas coisas. Olha o testemunho. Mas
Não me envergonho. É isso que eu estou querendo ensinar. Eu sofro igual, mas eu não me envergonho, cara. Então eu estou te incentivando a não se envergonhar também. Quantos podem receber essa palavra? Quantos estão lutando contra a vergonha da vida? Quantos estão lutando contra a vergonha que o Evangelho tem causado em sua história? Porque você é o tonto, porque você é o trouxa que perdoa, porque você é o idiota que cobra o preço justo, porque você é o tonto que fala a verdade, porque você é a besta que continua com o seu marido, quando todas as amigas de trabalho dizem que você deveria ter chutado ele há muito tempo, que você é a ET da tua escola, que você é o homem diferente da sua família. Por isso eu estou sofrendo essas coisas, mas eu não me envergonho. Olha a ferramenta. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele tem poder para guardar tudo isso que eu estou fazendo. Eu quero dizer uma coisa a essa igreja essa manhã. Se você é um desses que ergue a cabeça no meio da vergonha, eu queria te dizer uma coisa. Deus está guardando todas essas ações. Todas elas. Todas as vezes que o mundo tenta te amedrontar e te envergonhar para te fazer voltar atrás na fé, te fazer ser um fingido, e você diz, não, foi Deus que fez. Se Ele fez, eu não vou fingir não, eu vou ficar aqui. É o que eu sinto sendo pastor dessa igreja. Eu sinto Deus nessa igreja. E se é Ele que está fazendo isso, eu não vou arredar o pé daqui. Eu vou continuar aqui de cabeça erguida. Nós vamos continuar aqui de cabeça erguida. Nós vamos continuar ensinando. Nós vamos continuar louvando. Nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar ensinando música, louvores às crianças. Nós vamos continuar fazendo as obras de Deus. Sabe por quê? Porque nós não nos envergonhamos do testemunho do Evangelho. Agora eu quero terminar essa mensagem. Olha o que diz. Agora ele volta para Timóteo. Tem mais um conselhinho. Está a fim de receber? Já estamos terminando. Olha o conselho. Conserva. Na minha Bíblia está escrito assim: mantém o padrão. Conserva o modelo das sãs palavras. Olha como a mensagem que Deus está falando em nossos corações essa manhã tem conectividade. Olha o que Ele está falando. Por quê? Porque manter a mesma palavra é viver o versículo de número 10. Olha o que ele estava dizendo. E manifestada agora, ele está falando, vamos ler, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Que o Cacau cantou ainda antes da luz, houve cruz. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte. Até aí, quem é que não gosta de ouvir que a morte foi destruída? Então pregar que Jesus venceu a morte, irmão, é todo mundo se sentir bem para arrebentar, ou não é? Não é, Laila? Se eu disser, o Senhor venceu a morte, todo mundo aqui se sente bem, porque a morte é um inimigo terrível, para todo mundo aqui. Mas vamos continuar. E trouxe à luz a vida. Opa, eu estava no escuro. Que Deus maravilhoso, como Deus é glorioso comigo. Mas manter o padrão é pregar o Evangelho que vence a morte, traz luz à vida pelo Evangelho. Então, manter o padrão
é pregar esse evangelho. O evangelho que fala que Jesus venceu a morte, o evangelho que fala que Jesus traz luz à vida, e trazendo luz à vida, mostra quem o homem é. Olha o próximo verso. Do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E por estas coisas, por quê? Porque eu prego o evangelho que mostra quem o ser humano é. Por estas coisas, e por estas coisas, sofro também. Por estas coisas, sofro exatamente o que você sofre. Por pregar o evangelho, por falar a palavra de Deus, e por trazer luz à vida das pessoas. As pessoas se irritam, e me colocam na cadeia, e tramam contra mim, mas eu não me envergonho disso, e eu estou te incentivando. Mantenha o padrão, mantenha o padrão, mantenha o padrão. Não tenha medo, mantenha o padrão. Você pode falar isso, mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Não tenha medo, mantenha o padrão. Mas as pessoas não querem ouvir o que eu tenho para falar. Mantenha o padrão, Timóteo. Mantenha o padrão. Das sãs palavras, da sã doutrina. Mantenha o padrão. Não abaixe o padrão. Não fala o que os outros querem. Fala o que a palavra de Deus quer. Cristo venceu a morte. Quantos podem dar glória a Deus? Cristo trouxe a luz à nossa vida. Quantos podem dar glória a Deus? Cristo mostrou a nossa imoralidade. Quantos podem dar glórias a Deus? Esse é o padrão que nós temos que manter. Se coloque de pé em nome de Jesus.